Olá, estamos aqui em um mais. Olá, estamos em mais um podcast de dentro para fora. E nesse episódio a gente vai fazer uma coisinha diferente, não vai ser tão bate-bola, assim, uma troca, né? A Thaís contando a experiência dela e eu contando a minha. Hoje nós vamos conversar sobre arquétipos. E a Thaís, que domina super esse tema, ela vai falar muito pra gente. Então eu vou ficar aqui, mas aqui, fazendo perguntas que eu sei que você gostaria de saber a resposta. Então já tá tudo programado, tudo anotadinho pra gente esclarecer o que são os arquétipos e como a gente pode utilizar isso na nossa vida. Então vamos lá, tá? O que você tem pra nos falar sobre arquétipos? Bom, a primeira grande pergunta que eu acho que eu escuto da maioria das pessoas é: o que é um arquétipo? Né? Então, o que é esse termo? O que é essa palavra? Arquétipo, a palavra arquétipo, ela foi incorporada ao vocabulário por Jung, né, que é um psicólogo, trabalha muito com a questão do inconsciente coletivo. E a palavra arquétipo, ela traz à mente uma imagem, um símbolo, que está relacionado a imagens do inconsciente coletivo. Então, o que significa isso? São coisas fáceis de todas as pessoas compreenderem. Então, se eu falo, por exemplo, de simplicidade, para talvez algumas pessoas falar, é uma casinha no campo. Então, você já imagina aquela coisa mais tranquila, né? Se eu falar de força, talvez a gente possa evocar um leão. A gente sabe que o leão tem aquela força, ele é um bicho que tem uma estrutura forte. Então, isso a gente pode chamar de arquétipos. A gente utiliza arquétipos em diferentes situações da nossa vida. Agora, então, quando eu trago isso para a questão de marca, a gente utiliza os 12 arquétipos do Jung, que depois eu vou explicar quais são, para trabalhar a marca pessoal, para trabalhar uma pessoa. Mas voltando para a pergunta inicial, voltando para o começo. Então, arquétipo nada mais é do que isso, uma imagem que representa o inconsciente coletivo. Eu gosto de dizer que é uma personalidade universal, né? Porque eu vou falar aqui de sábio, de rebelde, de herói. Então, quando você pensa em um herói, você não vai pensar numa pessoa sentadinha numa cadeira de balanço, né, vendo a vida passar. Isso aí eu tô trazendo um outro arquétipo. Quando você pensa num herói, o que esse herói te traz? O que ele evoca? Quais são as características que essa imagem traz? Então, é muito sobre isso. É sobre essa imagem, mas essa imagem que está presente no inconsciente coletivo. E quando nós trazemos um elemento dessa imagem, automaticamente a gente consegue fazer uma leitura. Entender, olha, aquele tem a força. Então, a força vem de quem? Vem do leão? Ou, essa força vem do herói? Essa determinação vem da governante? Então, eu trago algumas características que estão relacionadas a essas personalidades. Então, é isso. É uma imagem universal. Ela traz muita representatividade. Tem crenças envolvidas nisso. São valores e características. Características de personalidade, características físicas, cor. Tudo isso que a gente consegue visualizar aquela imagem. Então, é isso. Basicamente, é isso. Um arquétipo é isso. Você falou do Jung, né? O Jung, ele trabalhava muito com essa questão da simbologia. Ele tinha um estudo muito profundo sobre isso, sobre os sonhos, né? O que o nosso inconsciente estava querendo dizer ali, através dessas imagens, que era uma manifestação que a gente não estava reprimindo, né? Exato. Ela vinha. E aí o arquétipo, ele também tem essa questão, né? De trazer uma representação, muitas vezes inconsciente, né? Que a gente não sabe qual é o nosso arquétipo, qual arquétipo estamos vibrando, não sei. Uhum. Me explica um pouquinho sobre isso. Bom, então, o Jung tem diferentes tipos de arquétipo, mas a gente vai trabalhar com 12, que são rebelde, mago, herói, cuidador, governante, criador, amante, cidadão, performático, inocente, explorador e sábio. Então, esses 12 arquétipos, tem gente que pode perguntar, mas tem uma ligação com a questão do tarô, com a questão dos arcanos maiores?
Tem, porque muito do tarot tá ligado à questão do inconsciente coletivo, então tá ligado com a questão dos arquétipos, mas não tem nada de misticismo nessa questão aqui dos arquétipos. Então, esses 12 arquétipos são utilizados em diferentes momentos, né? E duas pesquisadoras norte-americanas começaram a utilizar na parte de marketing. Fizeram todo um trabalho aí de doutorado, né, uma pesquisa aí acadêmica, analisando a personalidade de algumas marcas. Então, qual era o arquétipo dessas marcas? E essa questão aqui de aplicar os arquétipos para o marketing, ele acabou se popularizando. Então, é muito comum que muitas empresas, ao criar uma marca, ao posicionar um produto, lançar um produto, eu vou lançar um celular, vou lançar uma caneta, vou lançar um óculos, né, vou lançar uma marca de roupa, escolham um arquétipo para essa marca. Porque aí esse arquétipo, ele vai envolver a questão das cores dessa marca, do tom de fala. Então, vai ser uma marca mais engraçada, vai ser uma marca mais séria, vai ser uma marca mais elitista, vai ser uma marca mais comum, que faz parte do dia a dia das pessoas. Aí, por meio desse arquétipo, a gente consegue construir o restante da comunicação. Então, se ela é uma marca mais criativa ou mais comunicativa, mais brincalhona, eu posso fazer algumas piadinhas, eu posso usar uma cor um pouco mais alegre. Agora, se é uma marca que ela tem um tom mais sério, isso vai ficar um pouco mais contido, talvez nem apareça, porque não combina com a personalidade dela. Tá? E aí, por que a gente utiliza isso? Para posicionar, né? Para colocar aquela marca no mercado. Então, se eu tenho Coca-Cola, eu tenho Pepsi, elas são concorrentes. Mas a Coca tem uma alma, a Pepsi tem outra. Então, tem pessoas que vão se identificar mais com a comunicação da Coca, tem pessoas que vão se identificar mais com a comunicação da Pepsi. E aí, eu não tô falando só da questão do produto, do gosto pelo produto, né? Mas da comunicação como um todo. Então, aproveitando as duas aqui, a Pepsi, ela tem uma comunicação mais racional. Uma coisa até mais... ela usou muito tempo e usa ainda a questão dos esportes, de grandes esportistas, né, do universo norte-americano e aqui no Brasil alguns jogadores de futebol a nível mundial também. Então tem uma pegada mais herói, assim. A comunicação da Coca-Cola é mais emocional. Então a gente tem aí talvez um cidadão, porque ela está na mesa de muitos brasileiros, pensando na questão de América Latina, a questão do Brasil, né? Então são coisas diferentes. Tá? E aí serve para isso. A questão é que quando a gente traz um arquétipo para uma pessoa, então a Luana Próspero é uma pessoa e também é uma profissional. A Thaís Ravaz é uma pessoa e também é uma profissional. Nós carregamos dentro de nós todos esses arquétipos, mas com predominância de alguns. E como que a gente descobre, como que a gente vê, né? Esses arquétipos. Baseado na nossa história de vida, baseado nos nossos valores, nas nossas crenças, nos nossos medos, nos nossos desejos, né? Como que a gente enxerga o futuro? Como a gente vive o nosso dia a dia? Então, tudo isso está muito ali no nosso inconsciente. Está ali no que é a gente, vamos dizer, nem só no inconsciente. Está ali dentro da gente, dentro do coração, dentro da essência. Então, quando a gente para e escuta essa essência, a gente está alinhado com aquilo que a gente é. Porque os arquétipos nada mais são do que aquilo que a gente já é. E trazer isso para uma marca pessoal é identificar isso dentro da gente e evocar essa força. Não é simplesmente escolher um desses 12 que eu falei que estão aqui, falar, eu quero trabalhar o arquétipo da governante. Eu vou falar da governante porque é um muito batido e que a maioria das pessoas acredita que é o correto para você fazer sucesso no mundo de negócios. Para você que é uma mulher de negócio, para você que empreende. Por quê? Você já deve ter visto isso, você vai ver que a pose assim... O blazer, a questão da postura mais altiva. Isso é muito postura da governante. Acontece que, se eu, Thaís, estou com todos esses elementos de governante, eu faço a postura, eu faço a pose, eu coloco o blazer, mas isso não é fluido dentro de mim, existe um ruído de comunicação ali. As pessoas vão ver, pode até achar bonito, mas elas não vão se conectar. E a ideia do arquétipo é que primeiro a gente se conecta com a gente, né?
depois a gente consiga se conectar com o outro, para mostrar o nosso produto, para mostrar o nosso serviço. Agora eu vou pegar o teu exemplo, Lu. De repente a sua governante, ela é mais forte que a minha, ela tá numa pontuação ali mais alta. Isso vai fluir naturalmente para você. Então vai ser natural você colocar o blazer, tá ali num salto, ficar numa posição mais altiva ali, até uma questão mais séria, né? Vai ser natural para você. Então, para as outras pessoas, elas vão conseguir ler, entre aspas, de uma maneira mais fluida. Elas vão conseguir se conectar de uma maneira mais rápida, mais clara, porque é o que faz sentido para você. E é engraçado você trazer, né? A gente já conversou diversas vezes sobre esse aspecto da governante ao longo dos nossos episódios, né? Porque eu acho que a mídia bate muito em cima disso, né? E as pessoas vendem muito, né? E acho que justamente por muito. isso eu criei uma resistência. Eu nem sei, né, se ela faz parte ali dentro dos meus 3, 4 primeiros arquétipos. Mas eu criei uma resistência com ela, assim, de não vai aparecer. Principalmente em foto, né? Em postagens de não, nem pensar. Foto desse jeito, pelo amor de Deus. Enquanto tem outras pessoas que buscam isso, né? E tem algumas pessoas que até vendem como ativar o seu arquétipo da governante, da dominante. Governante né? dominante, exata. Rainha em alguns, vocês podem encontrar também, né? A nomenclatura. E aí essa questão, então você imagina, se o seu tá lá de 12, ele é o nono, como no meu caso a governante é o nono, por exemplo. É muito mais difícil eu tirar do nono lugar e jogar ela para a primeira posição, para a segunda posição, do que escolher aqueles que já estão ali e fazem parte da Thaís e trazer isso para fora. Mas como a gente fala aqui, tudo é de dentro para fora, então, antes de qualquer coisa, identificar os arquétipos é uma ferramenta de autoconhecimento. É aquele momento lúdico até, porque é fácil de você visualizar características num personagem. Quando eu tô chamando de personagem, eu tô chamando as personalidades aqui. Não, mas não entendam que isso é um personagem quando eu resolvo mostrar a governante ou quando eu resolvo mostrar a minha sábia. A governante, para mim, seria uma máscara, porque ela tá muito lá embaixo. Agora, a sábia que tá lá em cima não é uma máscara, ela é natural para mim. Então, as coisas desse universo são naturais para mim. Agora, é interessante que existem algumas pegadinhas. O que eu quero dizer com pegadinhas? Então, às vezes a pessoa começou a ler, estudou as características dos 12 arquétipos, se identificou com vários. Aí ela coloca, não, eu sou governante. E ela começa a se posicionar, a se mostrar como uma governante. E eu já atendi uma pessoa assim. Que todo mundo ao redor dela acredita que ela é governante. Mas a governante dela também estava lá perto da minha, 8ª posição. Não era a principal. E o que ela estava trazendo como governante era a combinação de 2 arquétipos. O arquétipo da amante, que também tem essa presença, que tem essa questão de chamar a atenção onde vai. Só que a diferença entre uma amante e uma governante, pensando em arquétipos, a governante ela é um pouco mais distante, a amante ela é um pouco mais próxima. Aquela que olha para você, que está te enxergando. A governante ela pode te ver, mas se naquele momento não for interessante ela conversar com você, ela não vai conversar, ela vai ser estratégica e vai conversar onde ela precisa estar. E foi muito bacana esse trabalho dela entender isso. E aí, conforme eu fui explicando as características da governante, ela falava assim, eu não sou isso, eu não sou isso. Nossa, eu não sou isso. E realmente não era. Eram outras características que estavam ali, né? E a gente é interessante porque no dia a dia, no nosso dia a dia, vou dizer assim, até offline, né? Que a gente está em casa, fazendo as nossas coisas. A partir do momento que a gente tem essa consciência aqui, a gente consegue perceber qual que está ali. Quase divertidamente, vocês lembram que tem o comando ali, né? Não, hoje eu tô com a rebelde aqui ativada, ou eu tô com o mago aqui, totalmente na personalidade do mago. A gente consegue sentir. Agora, a grande diferença para a marca pessoal é, a partir do momento que você conhece os seus
Então, existe essa liberdade de escolha. Porque a gente não é a mesma pessoa o tempo todo. Né? A gente tem várias facetas. E mulher ainda é quase um polvo, né? Multitarefa. A gente faz um monte de coisa. Então, não seria justo com a gente também. Ah, não, você sempre é dessa forma. Não, a gente tem liberdade para fazer de formas diferentes. Mas escolher um caminho, escolher uma forma de se mostrar, de falar, de colocar todo esse aparato de comunicação, a roupa, a logo, né, a escrita, o jeito que você vai gravar o story, enfim, tudo isso dentro desse universo, daquele arquétipo que faz sentido para você. Então, vou usar de novo da governante. Não faz sentido para a Luana, não faz sentido para a Thaís. Por que a gente vai fazer? É difícil, é custoso, sabe? E não tem que ser assim. Tem que ser um movimento leve. Porque aí, se ele é leve, ele é fluido. Se ele é fluido, ele conecta. A gente vive a nossa verdade. Me dá muita sensação de síndrome da impostora, né? Quando Sim. você quer se conectar, por exemplo, no meu caso, de querer me conectar com a governante, Você vai eu me achar que venho você não é nesse capaz. lugar de, Exatamente. gente, eu não sou isso. E não faz sentido, eu vou estar fingindo. É um negócio que é falso, que... E aí, acho que entra até num lugar de causar uma insegurança. Que Sim. com outros arquétipos, não. Né? Porque, não, beleza. Eu sou ali a da maga, beleza. Né? A da sábia, beleza. Então, me sinto confortável, me sinto segura aqui. Aí, da amante, já vai me gerar uma insegurança, né? Da governante, já vai me gerar uma insegurança. Então, por que a gente escolhe, né, muitas vezes, se conectar com algo que não faz sentido pra gente, que vai fazer com que a gente entre nesse lugar de ter que performar algo que a gente sabe que a gente não é, enquanto a gente pode escolher ser aquilo que a gente é e tá confiante, seguro ali, né? E sendo muito mais autêntico. Essa é a questão. Eu acho não, né? Observando as pessoas que eu já atendi e as coisas que... os movimentos da sociedade como um todo, a gente muitas vezes acaba entrando numa bolha, né? Numa coisa assim do tem que ser desse jeito, tem que fazer desse jeito. E aí a nossa autenticidade, ela vai... Porque a gente vai se comparando. A comparação é uma coisa ruim, mas é uma coisa que, infelizmente, o ser humano faz. E a gente, mulher, também acaba fazendo. Olha a vida daquela lá, olha o cabelo, olha não sei o quê. Mesmo que de uma maneira que a gente nem perceba. Só que quando a gente tá muito nutrido da gente, a gente até olha e fala que bacana, é diferente de comparar. Olha, se eu tenho um cabelo liso ou eu tenho um cabelo cacheado, eu gosto do meu cabelo liso, mas eu gosto daquele cacheado também. Eles são só diferentes, entende? Não é aquela, nossa, eu queria ter aquele cabelo. Aí faz tudo pra ter aquele cabelo. Ou o contrário, entende? Mas por quê? Por que você não pode ser feliz com o cabelo que você tem? Ou, eu posso mudar. Pode. Então, mude do jeito que você se sente bem e fique bem daquele jeito. Né? Mas é que cada hora aparece uma coisa, agora é assim, agora é desse outro jeito. E se a gente não prestar atenção e não ficar muito ancorada naquilo que a gente é, na nossa verdade aqui, na nossa essência, no que faz sentido dentro, a gente se perde. A gente se perde e você fala assim, tá, então eu vou tentar por esse caminho. E aí eu falo com propriedade, você já falou isso aqui também. A gente tentou trilhar esses caminhos. Não dá, gente. É sofrido demais. É um gasto de energia... Violento. Que a gente podia aproveitar para qualquer outra coisa. E aí, e o pior, né? A gente fica achando que é a gente o problema. Porque todo mundo dá certo. Todo mundo, entre aspas. Porque quem não dá certo, eles não falam. É tipo uma comunidade de governantes, entre aspas. Então, quem é governante vai bem, quem não é, não vai. Né? E aí, a gente que tem um perfil diferente fica se sentindo diferente, mas não no sentido bom. No sentido ruim, eu não sou aceito. Se eu não fizer assim, eu não vou ser aceito. Vai. Essa é a grande questão, né? Viver a nossa diferença, viver aquilo que faz sentido. E isso é liberdade. Ficar preso a padrões que foram impostos, como o caso da governante, você só vai ter sucesso se você vestir um terninho e colocar um salto alto. A autoridade, né? Se você colocar um blazer ali, você vai passar autoridade. Não, eu conheço pessoas que são, assim, especialistas naquilo que fazem, são muito bem-sucedidas e trabalham descalça.
Tá? Então, o pé no chão não significa que ela vai ser menos porque ela está de pé no chão. Aquele pé no chão, ele tem um significado para aquela pessoa, para aquelas pessoas, porque já tem de mais de uma pessoa desse jeito. Então, ela se conecta com ela, aquilo tá ali ligado à essência dela, dentro do ambiente de trabalho dela, ela pode fazer isso, porque se a pessoa, por exemplo, ela trabalha com direito, né? Ela é uma advogada ou tá nessa área, ela vai ter uma vestimenta, um código de vestimenta mais formal. Então, enquanto ela estiver no trabalho, ela vai ter que se vestir daquela forma. Mesmo que não seja tão... no dia a dia dela, não seja uma coisa que ela goste, se ela pudesse escolher. Mas ela não tem muita escolha. Ou ela vai acabar indo num terninho, ou numa camisa, ou numa calça, ou numa saia. Mas mesmo dentro desse universo, é importante manter a essência. E como é que eu sei a essência? Se eu sou uma advogada e eu sei aqui quais são os meus principais arquétipos, para eu me sentir dentro de mim, mesmo na função advogada, eu trago algum desses elementos. E que elementos são esses? São os elementos que fazem sentido para a Thaís. Porque, por exemplo, eu tenho uma sábia. Sábia, exploradora, amante, criadora. São meu quarteto fantástico aqui, né? Então, hoje eu tô numa mistura dos três, literalmente. A gola mais alta traz a seriedade da sábia. O cabelo preso traz a seriedade da sábia. O batom vermelho e o vermelho, eles trazem essa coisa da amante, da conexão da amante. E o vermelho, por sua vez, também traz um pouco da minha exploradora. Por que eu falo minha exploradora? Porque a minha exploradora tem cor. Ela é aquela exploradora que gosta de viagens, que gosta de coisas coloridas, que gosta do artesanato, que gosta dessa conexão, que gosta da natureza, tá? Porque a personalidade exploradora, ela é uma personalidade que gosta de buscar coisas diferentes, que gosta de buscar coisas novas. Mas isso não significa que ela tenha toda essa exuberância na cor. Já atendi muitas exploradoras que são mais básicas, que de maneira geral, o explorador ele pode ter um lado mais preto, branco, bege, um amarelinho, uma coisa assim. Agora, eu aprendi a ler essa personalidade em mim e perceber o que faz sentido pra mim. Então, de elementos, eu sou uma pessoa que tem uma história com corujas, por exemplo. E eu sei que a coruja é o símbolo da sabedoria. Então, ela está totalmente relacionada ao arquétipo do sábio, por exemplo. Mas é um elemento que, de vez em quando, eu utilizo na minha comunicação. Porque a coruja, ela evoca a minha sábia, mas ela tem significado para mim. Então, se você também tem uma sábia alta aí, você vai utilizar essa coruja? Você pode. Se você sentir que faz sentido para você. Se você falar, não, eu não me identifico com coruja. Para mim, a questão do sábio é um livro específico. Então, aquele livro, quando você fizer um atendimento, quando você fizer um vídeo, quando você tiver... Ele vai estar ali de uma maneira subliminar, mas ele vai estar ali. Porque aquele livro, ele vai estar trazendo para a Luana e para quem tá a conexão com aquele seu arquétipo. Entende? Então, é um universo, assim, cheio de detalhes, mas eu falo que é um universo muito gostoso da gente passear. Tá. Porque a gente, né? Eu tenho duas perguntas. Vamos lá. A primeira é voltando lá para a questão do marketing, né? Você trouxe dois exemplos. A gente tem o marketing pessoal. Sim. E o marketing de empresas. Uhum. E acredito que se use o arquétipo de formas diferentes, né? Sim. Do marketing pessoal e do marketing de empresas. E aí você estava falando da questão da Coca-Cola e da Pepsi, e me veio muito... sabe essas propagandas de creme de barbear, shampoo, que não sei o quê, que sempre tem um jogador famosão lá, tal, Cristiano Ronaldo, sem camisa. Isso também, existe também essa coisa de eu vou trazer um arquétipo aqui para que o meu consumidor queira despertar esse arquétipo nele. Então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo tá lá me divulgando. Então, o meu consumidor, ele vai olhar para o Cristiano Ronaldo e vai falar, nossa, um jogador super famoso, milionário e não sei o quê, reconhecido mundialmente,
vou comprar isso inconscientemente, porque de alguma forma eu vou ter esse arquétipo. A gente sabe que não é um arquétipo, né? O Cristiano Ronaldo. Mas assim, de alguma forma eu vou, sei lá, ter algo dele, né? Eu não sei se eu tô Sim. conseguindo tirar da minha mente a minha pergunta. Sim, aí vamos lá. Eu vou te explicar. Então, sempre que a gente trabalha com produto, então vamos chamar de produto, pode ser um produto físico, pode ser uma pessoa, né? Uma marca. Uma marca física, uma marca pessoal. Toda marca, ela tem uma personalidade, ela tem uma alma. Seja para um produto físico, para esse óculos, seja para Thaís. Mas pensando aí na empresa, quando a gente cria a marca, então ela vai ter características. Que características são essas? Ela é uma marca mais arrojada? Ela é uma marca expansiva? Ela é uma marca mais séria? Então, tem todas essas características, como se essa marca fosse uma pessoa mesmo. Ela vai ter características ali, tá? E aí, a profissional de marketing, junto com um designer, junto com uma agência, vai definir o visual, as cores, a letra, o slogan, dentro de todas essas características, do propósito da marca. Então, é uma marca para conectar, é uma marca para trazer expansão, é uma marca para trazer alegria. Todos esses detalhes, tudo isso, ele tá dentro de um escopo de marca, quando a gente vai criar uma marca. Então, se pensa nisso. Essa alma, essa essência, ela nunca vai se perder, ela tem que ficar ali. Com o tempo, a gente tem que ir comunicando, tem que ir fazendo as propagandas, né, para lembrar o consumidor que a marca tá ali. Então, pode ser momentos específicos, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim. Você traz tudo ali para comunicar aquele produto. Porém, toda essa comunicação, ela tem que estar ligada a essa essência. Se é uma marca que traz força, que traz movimento, que traz vitória, que traz essa questão da competição, que traz essa questão de superação, então eu vou escolher personagens, eu vou escolher pessoas, imagens, tudo que traga essa questão de superação, de competição no universo dessa marca, na comunicação, em imagens mesmo. Se o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele está alinhado a tudo isso, aí faz sentido a empresa contratar. Então, é um recurso que muitas empresas utilizam, de contratar uma pessoa famosa para estar representando a sua marca. Mas o grande ponto eu tenho que pensar na pessoa, porque aquela pessoa tem uma vida pública e tudo que ela faz vai interferir na marca, se ela for um representante da marca, se estiver ali, né? E vai trazer as pessoas que gostam daquele público, daquela pessoa, aliás, desse público. Então, está alinhado com o público que você já pensou que consome o seu produto? Porque também não faz sentido se eu tenho um público aqui que consome o meu produto e ele tá me sinalizando que ele gosta de funk, por exemplo. E aí eu pego e coloco uma campanha com samba, porque eu gosto mais de samba. Não faz sentido. Faz sentido eu ajustar para aquelas pessoas que estão me dando o caminho, tá? De que o caminho não é o samba, o caminho é o funk. Exemplo de música para de repente ficar mais fácil de compreender. E sempre que a gente vai escolher entre a Pepsi e a Coca, entre a Adidas e a Nike, ou entre qualquer outra marca, a gente não escolhe só pelo visual, pelo Cristiano Ronaldo ou qualquer outra pessoa que estiver ali. A gente vai escolher por um reflexo, por um espelho. Que espelho? Aquela marca, ela vai ter algum elemento que você também tem. E quando você vê, e isso é a nível inconsciente. Eu falo espelho porque você vai refletir, você vai olhar ali, vai falar, nossa, que legal isso, gostei disso. E você se conecta. Aí um exercício rápido aqui. Então, você pode pensar numa marca que você goste. E nas características dessa marca. Provavelmente, ela tem alguma coisa que a Luna também tem. Ou a marca que você mais gosta, que você fala, nossa, eu me identifico muito com essa marca. Por exemplo, eu sou apaixonada pela Jaguar, pela marca. O símbolo. E a Jaguar é uma marca que tem muito aí
do explorador. O explorador é um dos meus principais arquétipos. Então, não é à toa que eu me conecto com ela. Ela tem... você fala, nossa, mas você vai... Não vi você andando de Jaguar. Você não vai me ver andando de Jaguar. Eu não preciso ter o produto para me conectar com ela, por exemplo. Tá? Mas eu gosto do design dos carros, da história da marca, da comunicação da marca, do visual dela, aquele símbolo. Eu me identifico. Você fala, nossa, mas você prefere a Jaguar do que você prefere uma Ferrari? N vezes. Ferrari, pra mim, eu não gosto de Ferrari. Hoje eu tô quase de vermelho Ferrari. Mas eu não me identifico. Eu sei da história dela, por exemplo, né? E, enfim, tem todos os méritos ali. Mas eu não me identifico. Da mesma maneira que eu falei de Coca e Pepsi. Uma curiosidade aqui. Como profissional, eu sou apaixonada pelo marketing da Coca-Cola. Porque eles conseguiram identificar várias coisas, trabalham muito a questão do emocional, né? Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola. Em outras situações. Mas quando eu bebia refrigerante, eu preferia Pepsi. Então, era o contrário da comunicação, né? Pode ser. Pepsi ficou, pode ser? E aí, eu chegava no lugar e falava, quero uma Pepsi. Ah, só tem Coca. Pode ser? Eu falava, não quero. Então, eu preferia não tomar. Então, é nesse nível. É uma coisa muito, muito subjetiva. A gente se conecta dessa forma. Agora, trazendo para a pessoa, a gente vai se conectar com o quê? Com os valores que são parecidos. E com... ou eu espelho, então ou eu me conecto com você porque eu tenho coisas parecidas com você, ou eu me conecto, que é aquilo que você falou, do Cristiano Ronaldo, que eu quero ser como ele. Ou eu me conecto porque eu vejo em você algo que você faz que eu preciso. E aí eu me conecto com você. Com os produtos também, tá, gente? Mas trazendo para a marca pessoal que a Lu perguntou. Então, é isso, tá? Não, a Luana... ela consegue acolher, ela consegue entender, ela consegue decifrar. Eu preciso disso. Então, eu me conecto com você. Porque eu consigo ler que você tem aquilo que eu preciso naquele momento. Você supre aquela necessidade que está latente em mim naquele momento. E pode acontecer dobradinha, né? Eu posso me identificar com a pessoa e com a profissional. As duas coisas. Então, eu me identifico com a Luana por coisas que eu já vi. Falar, eu também penso assim, que legal e tal. Então, gera uma conexão. E por aquilo que você oferece. Então, não, eu tô numa fase mais complicada, eu preciso ter um pouco de clareza na minha vida, ela pode me ajudar de uma forma terapêutica. Me conecta. Entende? Então, é nesse sentido. A gente sempre vai se conectar com alguém porque ou a gente tem algo semelhante ou porque aquela pessoa tem alguma coisa que a gente precisa. Que a gente quer ter igual. Pode ser a força, pode ser a beleza, pode ser o carisma. Mas não é a nível de inveja, tá? Não é a nível de especulação, né? É naquele nível sutil. Cara, eu quero ser assim. De admiração, sabe? Aquela pessoa que você admira, que você quer, eu quero ser assim. E aí, o universo se abre, né? Pra conexão acontecer. Não sei se... consegui tirar sua dúvida, consegui explicar. Acaba não sendo um arquétipo específico que é utilizado nesses casos, mas é algo inconsciente também, para despertar no outro, né? Na propaganda, não. A gente sempre vai usar o arquétipo para tudo que fizer. Então, essa propaganda vai estar ligada ao arquétipo da marca. Mas podem surgir outros arquétipos ali por determinado período, o tema da campanha, esse outro tipo de coisa. Mas sempre vai gerar em torno da essência da marca, nunca vai dar para fugir. Até a gente falou de Coca-Cola. Eu tô tentando me lembrar aqui se tem alguma propaganda dela engraçada, por exemplo. Engraçada que você dá risada, tipo tirar sarro. Tem. Não que eu me lembre, não tem. É sempre para um lado mais emocional. Agora, se eu te falar Havaianas. Só propaganda engraçada, né? Então, percebe a diferença? Então, por que as propagandas são engraçadas? Porque a alma da marca A alma traz essa questão que permite você brincar um pouco mais, né? Eu me lembro que quando eu trabalhei em agência, nós atendíamos uma marca de café. E aí a gente criou uma campanha
que fazia um trocadilho, que era uma empresa bem conservadora, então ela tinha um aspecto mais sério. E aí falou, vamos arriscar, né? A campanha ficou muito legal. Aí a diretora de marketing na época adorou, mas o diretor-geral, né, que tinha que aprovar, ele falou assim, não, mas isso foge um pouco do que a gente acredita. Eles ficaram com medo de ousar um pouquinho, então a gente foi para a linha tradicional. E aí até a empresa depois foi comprada por uma multinacional, enfim. E manteve até a compra, né, até a fusão, essa linha mais séria. Tá tudo bem? E aí hoje, que eu era muito jovem naquela época, estava no meu começo de carreira, coisa de 20 anos atrás, a gente queria, porque estava muito legal, aquela coisa toda, né? Ia usar um pouquinho? Ia. Mas hoje eu entendo que para o grupo que administrava, que já estava com a marca ali há anos, aquilo era demais. Era um ousar demais, embora sutil, sabe? E ok, ele foi fiel àquilo que fazia sentido para ele. Né? A essência daquela marca naquele momento. Tá, e a outra pergunta que eu tenho você falou dos arquétipos pessoais, né? De a gente ter todos e alguns estarem ali no topo. Como que a gente sabe qual utilizar em qual momento? Que nem você falou de você. Hoje você tá com 3. Eu tô com aí 3 ao mesmo tempo. Né? Então, como que a gente sabe, aliás, como que a gente sabe quais são os nossos arquétipos principais, né? O que tá fazendo com que a gente esteja nesse momento? Eles vão se misturando, assim, de acordo com o nosso período de vida? De repente, um toma a frente, nas situações que a gente vai vivenciando? Eles vão. Então, como eu expliquei, todo mundo vai ter os 12 arquétipos. Esses 12 que eu listei aqui. Depois eu repito quais são. A diferença é que, baseado nas crenças, nos valores, nos desejos e nos medos de cada uma das pessoas, vai ter um ranking que vai ser diferente, né? E pode até ser parecido, você pode ter o primeiro igual ao meu, mas essa combinação nunca é igual. Porque de todas as pessoas que eu atendi até o momento, algumas tiveram o primeiro principal, mas na prática isso muda muito. Por quê? Lembrando que cada um dos 12 arquétipos são 12 personalidades. Então, se são 12 personalidades, tem características. Né? Então, quando eu aplico a ferramenta que vai me dar o ranking dos seus 12, por exemplo, aí com aquilo em mãos, eu tenho como te explicar como você funciona. Eu posso falar uma característica rapidinho de cada um deles aqui. Mas o trabalho de identificar os seus arquétipos, ele é mais profundo. Porque aí a gente vai aprofundar nas características físicas, nas características de jeito de se vestir, características psicológicas, o jeito de se comunicar, colocar o tom de voz, as imagens que estão relacionadas a cada um desses arquétipos que estiverem mais ali na dianteira, vamos chamar dessa forma. Né? Aí então estou fazendo aqui com você, entendendo esses principais, você vai sentir em você como eles são, como eles estão se manifestando no momento. E aí você também vai sentir qual você percebe que é mais estratégico você mostrar, pensando numa marca pessoal. Então, pensando na Luana, professora de yoga e terapeuta, qual é mais estratégico que você está sentindo, que você quer mostrar para as pessoas? Então, vou voltar para o meu exemplo, que talvez fique mais fácil. Sábia, exploradora, criadora e amante, essas 4 personalidades, elas sempre fizeram parte da minha vida, em diferentes momentos. Então, quando eu olho para minha adolescência, a criadora e a exploradora estavam lá, super em alta. Porque eu gostava de coisa diferente, gostava de inventar coisa, pegar roupa que era da minha mãe, transformar, sabe, customizar, aquelas coisas bem assim. Então, essas duas estavam muito em alta. Quando eu comecei a ficar mais madura, elas não deixaram de existir, elas continuaram ali. Mas a minha sábia foi tomando um pouco mais da dianteira. Ela foi ficando ali mais
mais forte. Aí, no momento que me dediquei mais aos estudos, fazer mestrado, a questão das aulas. Então, ela começou a tomar a dianteira. Isso, vejam que eu estou falando da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Né? Então, o saber, o conhecimento, o estudar, sempre foi muito forte na minha vida inteira, desde criança. É a sábia ali, ó, que estava se manifestando. A curiosidade, a descoberta, o fazer diferente, criadora e a exploradora. E a amante é uma personalidade que eu só fui entender depois que eu fui estudar os arquétipos. Que eu tinha um preconceito com ela. Literalmente, um preconceito. Né? Porque, quando você fala de amante, existe uma coisa pejorativa. No jeito de se vestir, aquela coisa que evoca a sensualidade, né? Destruidora de lares, e muito ligado para essa questão. Mas a amante, ela é uma personalidade que gosta, sim, de se sentir bonita, gosta de se vestir. Então, e para isso, ela é plasticamente uma figura bonita, então ela gosta de apreciar a própria beleza, vamos dizer dessa forma, né? Gosta de escolher roupa, o tecido, aquela coisa toda. Mas a amante, ela é aquela personalidade que gosta de acolher, que gosta de estar perto das pessoas. Sabe o melhor amigo, a Cupido? Aquela que fala assim, nossa, eu conheci a Luana, eu preciso apresentar uma pessoa pra ela. Acho que vai dar certo ali pra elas fazerem um negócio e tal. Então, a amante tem essa característica, sabe? Que é uma coisa que eu também sempre tive. Né? De conseguir o que os outros chamavam, né? Ou eu, às vezes, chamava de simpatia ou de empatia, tá muito ligada à minha amante. De conseguir olhar o outro, de conseguir enxergar, de conseguir dar atenção. Né? De falar, nossa, você é muito pensativa, muito atenciosa. Mas eu não faço isso para parecer ser. Eu sou. Então, quando eu estendo a mão e quero te ajudar, eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar. Não é uma coisa falsa, é uma coisa minha. E aí eu entendo de onde veio tudo isso. Aí o meu quarteto, eu brinquei de quarteto, tá? O meu é um quarteto. E o mais legal de tudo isso é que não existe uma regra matemática e eu adoro. Porque são 4 que ficam ali. Os outros, eles estão ali. Estão ali, mas quem realmente comanda são esses 4. Já atendi pessoas que tiveram 5. Porque a pontuação é a diferença, 1 ponto de cada um, então é muito próximo. E assim, são esses 5 em que ela transita no seu dia a dia, no trabalho, e a pessoa escolhe. Alguns casos a gente consegue ter 2. Em alguns casos a gente consegue. Aí pra pessoa tá mais fácil, né? Ela fica ali ou aqui. Mas a questão não é nem essa, de ser mais fácil, né? É de sentir, é muito do sentir. Eu estou vendo, estou conhecendo, então, algo novo, né? Aí eu sinto aquilo, e aí quando eu sinto, eu consigo agir. E aí, agir baseado no sentido, eu tenho um resultado melhor. Então, é muito essa coisa, sabe? E aí, para identificar, então, os seus arquétipos, existe esse trabalho que eu faço, que é o mapa dos arquétipos, né? Em que eu aplico essa ferramenta e depois a gente tem toda uma conversa, todo um trabalho explicando cada um deles, mas não é cada um deles solo, é cada um deles relacionados à Luana, ou relacionados a você que tá assistindo a gente. E isso faz diferença, porque aí entra a questão que eu falei, por exemplo, da exploradora. É fazer a leitura da sua exploradora. É fazer a leitura da sua criadora, por exemplo. Da sua sábia. Ou da sua heroína. Como que ela se manifesta? Você vai sentindo. E aí você vai trazendo algumas coisas que aí a gente vai conversando e vai ajustando. E acaba sendo muito natural. Já atendi pessoas que elas escolheram intuitivamente, ouviram o instinto e estavam alinhadas com aquilo que elas são. Isso é muito legal. Mas já atendi pessoas também que estavam completamente desconectadas do que são. E isso eu acho... não sei se eu usaria a palavra triste, mas é triste no sentido assim, existe tanta beleza ali dentro e a pessoa está se escondendo por trás de outras coisas, sabe? De padrões, de coisas impostas para ela e ela acha que tá bom daquele jeito. Não, não tá. É aquela florzinha que tá lá pequenininha, só que ela pode virar
algo muito maior. Então, Sabe? esse trabalho do mapeamento dos arquétipos é um trabalho de autoconhecimento. Ele tem essa parte do autoconhecimento. E depois, e posterior a isso, porque vamos lá, se eu tô falando de como é que isso se liga à questão de marca pessoal, né? Então, vocês já entenderam que marca, que arquétipo é uma coisa de marca. E quando a gente traz para marca pessoal, eu tô falando de uma pessoa. Então, eu não acredito que para você posicionar uma marca, você consiga fazer um trabalho só estratégico, só de imagem. Só mudou o cabelo, só mudou sua roupa, criou uma marca bonita. Só isso, ele pode funcionar. Veja bem, não diz que vai funcionar. Ele pode funcionar. Mas a questão é por quanto tempo? Por quanto tempo aquilo se sustenta? Então, tudo isso, o cabelo, a roupa, a cor, a marca, ele vai se sustentar e vai ser mais fácil de comunicar e de lidar com todo o processo se ele tiver alicerçado naquilo que a pessoa efetivamente é, na essência dela, na autenticidade dela. Então, os arquétipos é um caminho muito gostoso, eu falo, que é lúdico, né? Você consegue se ver aqui. Você vê. Então, eu vou começar a falar de características aqui, você vai começar a se ver. Fala assim, tá, me identifico aqui. Então, é evocar essa questão que já tá dentro de você. É trazer pra fora algo que já tá dentro. Aí, as coisas mudam de figura. Porque aí, eu tenho a base para continuar com o restante do processo de marca pessoal, com o restante da comunicação. Que aí sim pode envolver a questão de que cor eu uso, que roupa eu uso. Aí como é que eu construo um guarda-roupa funcional para trabalhar com esse arquétipo? Tá? Então, não existe uma receita de bolo, existe o que eu vou consultar para você. Então, quais são os seus, a gente vai juntas ver o que faz sentido para você e montar. Mas isso é uma coisa posterior, entende? Não faz sentido eu montar algo para você se eu não tô muito bem alicerçada de quem é você. Não vai fazer sentido pra você. Porque às vezes pra mim vai. Fala, não, eu acho que fica bonito. Que é aquela história que às vezes a gente vai a uma loja experimentar uma roupa, né? Eles colocam uma sugestão pra gente, a gente põe. A gente não se sente bem. E aí outra pessoa fala, nossa, ficou lindo. Às vezes é só pra falar, e às vezes na visão dela realmente ficou. Esteticamente ficou, Exato, mas não é o estético que importa, é o nosso conforto dentro daquela peça, dentro daquilo que for, dentro da gente mesmo, né? Então, é isso, sim, parte do autoconhecimento, não tem como, não tem como. Mas pro restante do processo continuar, a gente tem que olhar pra dentro. E aí, inclusive, pra posicionar, né? Porque marca a gente posiciona. Então, como é que tá a tua marca hoje? Como é que você tá se posicionando? Aí, antes de continuar, você tem que olhar pra você. E aí, quais são os valores da Luana? E como que esses valores aparecem aqui? É esse trabalho que eu faço. Como é que a gente identifica aqui? Aí, fica fácil. Eu já utilizei outras ferramentas, mas essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta, e utilizo ainda, né? Ela é uma ferramenta lúdica. Por isso que eu acho gostoso o primeiro contato que a pessoa vai ter com ela e com a marca dela. Ela como uma marca. É isso aqui. Existe um caminho pra gente percorrer depois? Existe. Só que também existe a liberdade da pessoa falar assim, eu quero percorrer esse caminho sozinha do meu jeito. Sem problema nenhum. Thaís, preciso de ajuda pra construir, pra continuar mexendo na minha marca. Eu continuo dando suporte. Entende? Mas esse daqui é um start que a pessoa pode pegar aquilo e fazer do jeito dela. E seguir como ela vai se sentir confortável. Então, você se identificou ali, você vai começar a pensar na sua... Vou dar um exemplo, na Magna Heroína, né? Você vai começar a pensar nessas duas personalidades que aqui você tá sentindo que vão... Que você quer que saia, que os outros te identifiquem assim. Então, o seu discurso vai ser dessa forma. A forma de se vestir, a roupa, a letra, tudo vai estar comunicando dentro disso. Não vai fugir muito. Vai estar tudo ali alinhado àquilo que a Luana é e aquela personalidade que ela quer mostrar no momento. Porque, como eu disse, todas essas, elas vão ficar ali no seu dia a dia. E talvez você escolha, por exemplo, talvez você tenha uma inocente, a personalidade inocente alta em você e você não queira manifestar essa inocente para as outras pessoas. O que não significa que ela não exista, que ela esteja aí. No seu dia a dia ela vai aparecer. Eu já atendi uma pessoa assim, que a inocente era a principal dela, disparada.
Mas estrategicamente porque ela fazia, instintivamente ela nem escolheu. Porque o jeito dela se vestir não era de inocente. Que é mais romântica. A personalidade inocente ela é mais romântica, né? Uma coisa mais delicada. E ela não era essa pessoa que ela se mostra para as outras pessoas, né? Tem a questão da delicadeza de lidar com os outros, mas na forma de se vestir, na forma de falar, ela é mais incisiva. Agora, como essa inocente se manifesta na vida dela? No dia a dia, ela é aquela pessoa que sempre vê o copo meio cheio. Nunca vê o copo meio vazio. Isso é muito característica da personalidade inocente. Muito. Então, no caso dela, é isso que acontecia, né? Tá, aproveita e comenta um pouquinho, né, sobre cada arquétipo, porque pelo que eu entendi, tem características que são de mais de um arquétipo, né? Você falou a sua a amante, se importa com as pessoas, ela gosta de cuidar, tal, mas a cuidadora acho que também tem essa questão, né? Tá. A dominante, você trouxe a dominante, tem similaridades com a amante? Tem. Elas têm as diferenças, né, entre elas e algumas particularidades. Então, vamos lá. Vou começar pelo sábio explorador inocente. Que a gente tem os grupos de 3 em 3. E eles estão agrupados por motivação, por aquilo que move cada um desses arquétipos. Então, o sábio explorador inocente, eles estão no grupo da independência. São personalidades movidas por aquilo que eles conseguem fazer do jeito deles. Tá? O sábio é aquela personalidade que busca o entendimento, que busca a compreensão. Então, tudo que está ligado ao universo de estudos, essa é a personalidade de um sábio. Né? E aí, se eu perguntar para cada um de vocês como é que é um sábio, cada um, visual, né? Cada um vai pensar, é o velhinho com a bola, é uma pessoa pensando, mas traz essa coisa do conhecer, do pensar. Então, essa é a personalidade do sábio. O explorador, que eu falei, esses dois são os meus principais aqui, é aquela personalidade que busca liberdade. Ela quer fazer do jeito dela, mas ela é livre. Livre para descobrir, livre para fazer diferente, livre para fazer do jeito dela. Então, ela descobre coisas. Não, tá todo mundo girando a roda para cá, porque eu vou girar para cá. Não é porque ela é rebelde, porque ela tá descobrindo. Ela quer fazer coisas diferentes. Então, ela é movida por essa vontade de fazer, de descobrir, tá? A inocente é essa personalidade muito otimista. É aquela personalidade que acredita no ser humano, que acredita nas coisas, que quer fazer também do seu jeito, mas porque acredita. Acredita nela, em primeiro lugar, né? E acredita nas pessoas, acredita no que cerca ali. Aí a gente tem um outro grupinho que é formado por rebelde, mago e herói, que busca a excelência e que busca correr riscos. Então, essa motivação é a principal, é aquilo que faz sentido para esses arquétipos. O rebelde é aquele que ele busca transgredir as regras. Ele quer fazer... Enquanto o explorador tem a liberdade, o rebelde, ele quer a libertação. Ele quer que todo mundo seja livre. E existe essa diferença, sabe? De você ser livre e você buscar essa liberdade, essa libertação. Porque ele acredita que as pessoas, ou que o mundo está acorrentado, se você quer essa libertação. Então, ele vai transgredir. Existe um quesinho de vingança aí nessa questão do rebelde, tá? Ele faz realmente para ser o diferente, para agredir, para conseguir quebrar padrões, sabe? Isso é uma coisa muito forte. É diferente de uma rebeldia que às vezes você fala assim, não vou fazer. Que às vezes pode estar ligada a um traço de personalidade comum, não a um arquétipo. Mas se a gente trouxer para um arquétipo, muitas vezes pode ser de um criador ou do explorador, porque ele vê de uma maneira diferente e ele quer fazer diferente. O rebelde não. O rebelde fala assim, eu vou fazer esse negócio aqui, ó, vocês vão ver só. Vou lá e vou pichar. Vou lá e fazer, tá? O mago, ele quer ter o conhecimento das leis do universo sobre o ser humano para ele conseguir organizar tudo isso e fazer as coisas funcionarem para a vida dele e para a vida dos outros.
Então, o mago é uma personalidade misteriosa, né? Porque se você pensar num mago, você pensa num mago... Existem magos bonzinhos, né? Não é nessa questão, mas você pensa nele vestidinho de azul igual uma fada, né? Ou de rosinha. Não, a gente pensa num mago, um verde, né? Um verde escuro, um roxo, ou um vinho, que traz um certo mistério. Então, é essa personalidade misteriosa. Ela gosta de entender sobre as coisas, mas ela tem esse mistério. É uma personagem bem legal. Todas são, né? O herói também tem essa questão do risco e da excelência. E o herói é aquela personalidade competitiva que busca a superação. E muitas vezes essa superação não é só o outro, é a si mesmo. E aí aquela personalidade que é assim, não, eu consegui, você também consegue. Tá ligada à questão de esportes, né? Porque tá dentro desse universo. Até um parênteses aqui. Eu tava lendo um material de um desafio lá que eu tô seguindo. E a pessoa que escreveu é muito esse perfil de herói. Não, vamos lá, você consegue, não sei o quê e tal, né? Ok, eu entendo a questão do incentivo. Mas, por exemplo, comigo não funciona. Aí, isso, pra mim, aí é o meu lado rebelde explorador, né? Não o rebelde em si. Falar, entendi, eu vou fazer dentro do meu limite, dentro daquilo que eu vou me sentir confortável. Vão ter coisas aqui que eu não vou fazer, vão ter coisas que eu vou conseguir fazer, tá? Aí a gente vai para um outro grupo, que é o grupo que gosta de estabilidade, que gosta de ter o controle. Aqui a gente tem criador, governante e cuidador. Começando pelo cuidador, que aí você tinha falado da amante. Então, qual que é a diferença entre um e o outro? O cuidador, ele tem aquela questão de se doar para o outro, de ajudar, da ajuda. Então, muitas vezes ele vai esquecer dele em virtude do outro. A amante, ela vai acolher no sentido de grupo, no sentido de trazer as pessoas para uma comunidade, porque ela tá nesse grupinho aqui de grupo, de comunidade. Então, essa é a principal diferença, tá? O cuidador, ele vai propor ajuda, ele vai estar ali para tudo que precisar. A amante, ela vai te ajudar, mas ao invés de ajudar, ela vai te acolher. Então, talvez só um olhar para você já seja esse olhar de acolhimento, entende? O cuidador, ele vai... além de pegar na mão, a mão pode pegar na mão, a amante também pode pegar na mão. Não, eu te levo pra casa, eu faço isso aqui e tal, você vai ver, não sei o quê. Então, tem todo esse arcabouço, sabe? Essa é a principal diferença entre os dois. A governante, né, a soberana, que eu falei bastante aqui, é aquela personalidade que gosta do controle, que gosta das coisas do jeito dela, que tem uma liderança muito forte ali, algo que é muito natural nessa personalidade. Ela impõe isso, tá? Esse é o espírito da governante. Aquela pessoa que ela nunca vai passar despercebida. Ela entra, ela tá chamando atenção. Tem até uma postura mais altiva, assim. E o criador, a criadora, é aquela personalidade que traz o diferente, traz a inovação. A diferença entre o criador e o explorador, por exemplo, o explorador busca a liberdade, ele quer curiosidade de descobrir, de ver e tal. Mas às vezes ele não tem o clique que o criador tem. Então o criador ou a criadora tem essa coisa da inovação, de fazer diferente. Não, olha, tá todo mundo fazendo dessa forma aqui. Então tá bom, vou fazer dessa. Também deu certo, funcionou. Ou virar de ponta cabeça aqui, deu certo. Isso é o perfil do criador. E o último grupinho, que é o grupo de comunidade, a gente tem amante, performático e cidadão. A amante, eu falei aqui um pouquinho junto para a questão da similaridade com o cuidador ou com cuidadora. Então, para não estender muito. A performática, ou performático, né? Em alguns lugares vocês vão encontrar como bobo da corte. É aquela personalidade que é engraçada. Sabe, eu falo que é o meme ambulante? É aquela personalidade. Que ela faz graça e pra ela é natural. Não é uma coisa forçada.
pode ser dramático, muitas vezes, mas é aquele dramático teatral, sabe? Aquela personalidade bem teatral, assim, que você olha pra pessoa, você não tem como não rir, você vai chorar de rir, nunca chorar de tristeza. Então, é essa a característica, né? Agrega, né? Porque o bobo da corte não era para entreter a corte, então o performático tem essa característica. E o cidadão é aquela personalidade amiga de todo mundo, que eu costumo brincar que o cidadão eu chamaria de camaleão, porque ele tá super bem em qualquer ambiente. Então, ele conversa com todo mundo, ele é uma pessoa ali bem recebida em todos os ambientes. Só que o cidadão, ele é muito consciente da verdade dele. Então, tem até um exemplo aqui, sempre gosto de usar, de uma personalidade que tem um cidadão muito forte, que é a Ivete. A Ivete transita por N mundos, né? Então, tem os figurinos de show, aquela coisa toda, a Ivete mãe, a Ivete empresária, a Ivete cantora. Mas a Ivete é a Ivete em qualquer lugar que ela tá. Ela vai dar uma entrevista, ela vai fazer uma coisa, aquele jeitão dela, meio brincalhão, ela tá acolhendo todo mundo e tal. Ela se mistura com todo mundo. Então, essa é a característica do cidadão. E aí, tudo isso você tem dentro de você. Eu acho que é muito legal você trazer esse exemplo da Ivete, né, no final, assim, porque, então, qualquer arquétipo pode ter sucesso. Qualquer um. Exato. Qualquer não precisa, eu vou pegar esse ou esse. Qualquer um, né? E basta você estar ali alinhada sendo a ele. você. Exatamente. Exatamente. Essa é a grande sacada. Não existe um melhor que o outro, não existe um arquétipo de sucesso. Governante não é o arquétipo de sucesso. O seu arquétipo é o arquétipo de sucesso. Aquele que você traz à tona e que faz sentido para você. E que tá ali vibrando. E quando eu falo vibrando, quando a gente faz esse trabalho, é que eu já tô acostumada, eu visualizo. Às vezes a pessoa consegue sentir na hora. Às vezes demora alguns dias para ela falar, tá, é esse ou aquele. Mas é muito gostoso ver a transformação. Porque não é uma transformação, não é algo que vai acontecer aqui e vai parar. É o que você leva pra tua vida. E aí, como eu disse, a pessoa pode seguir tentando fazer a marca dela, organizar a questão de marca pessoal dela, do jeito dela, com as orientações que eu vou dar, ou a gente pode continuar seguindo junta. Mas isso depende de cada um. Mas esse aqui é o primeiro passo. É o olhar pra dentro. Identificar ali os arquétipos, se sentir bem naquele que você identificou como o seu principal, os seus principais, falar, esse eu quero que saia agora. E ser feliz. Eu acho que é isso. Muito bom conhecer sobre os arquétipos, né? Entender um pouquinho melhor sobre como a gente usar a nosso favor, principalmente. E eu esqueci de comentar uma coisa. A gente falou de produto e falou de pessoa, mas também existe um trabalho que eu realizo dos arquétipos para organizações. Então, para o seu negócio, a gente faz um trabalho de identificar quais são, trazer para o negócio, principalmente quem empreende, acho que é legal ter essa visão, né? O meu negócio está dentro de qual? Entender, se posicionar e comunicar esse arquétipo e entender o seu, né? Se você é dona de um negócio, entender do seu negócio também. Dá para fazer as duas coisas separadas. Isso tem ajudado bastante. Tem sido um trabalho bem gratificante. Então, se você se interessar, só entrar no meu Instagram e aí a gente conversa. Manda uma mensagem lá que a gente conversa. Qual que é seu Instagram? É o @soulthaisravazzi. Soul com L, né? Soul com L. S-O-U-L. E Thaís com TH. Mas já digitando Soul, Thaís já vai aparecer. E Ravazzi é com S ou com S? E Ravazzi é com S, gente. Tudo S. Thaís com S, Ravazzi com S. E tem um L no final. Então, a gente se vê ano que vem só agora. Mas muitas coisas boas estão aqui pro nosso podcast de 2026. Você que acompanha a gente, aguarde que tem muita novidade boa vindo por aí. E aceitamos sugestões de temas, né? Então, para o ano que vem aí a gente bater muitos papos legais. Mais papos legais, né? Gratidão, tá? Obrigada, Gratidão, pessoal. Feliz Ano Novo, Feliz Natal.
A E gente até se vê em 2026. 2026. Se Deus quiser.